Estamos começando mais um Pode Isso, Rafa. E não é qualquer Pode Isso, Rafa, tá bom? Porque hoje nós estamos recebendo aqui o indicado do desafio do meu pai, de quando ele esteve aqui. Estamos tentando marcar com ele, faz tempo, tá bom? Só que ele veio para subir o nível aqui do nosso programa. Por quê? Ele já começou trazendo aqui um arsenal de relíquias aqui pra gente. Só pela nossa parede, que vocês vão notar que essa parte do meio aqui tá só personalizada com camisas dele. Vocês vão ver que o nosso convidado de hoje tem história, né, Drico? Eu acho que ele tava esperando o momento certo. Tava, né? Ele falou, não vou enquanto não tiver o cenário à minha altura. Tava coletando as camisas. Tem uma surpresa boa. Ele tava esperando o cenário. Hoje estamos com os grandes nomes que o futsal... O futsal não, o futebol de salão. Futebol de salão. Quem não sabe a diferença, inclusive, eu vou deixar o card aqui pra você. Olha, inovei. Boa. Vou deixar aqui o card do programa com meu pai, que foi sensacional, tá? Eu sou um pouquinho suspeita pra falar sobre isso, mas foi mesmo. Então eu vou deixar o card aqui, quem perdeu também pode voltar lá. E um dos grandes nomes do futebol de salão, do nosso país aqui. Jogou por Gercan, jogou por pelo Água. Assim, Seleção. Nomes de times que ele jogou não faltam e marcou história, e a gente vai ouvir um pouquinho dessa história aqui hoje. Né? Meu pai já me adiantou que tem história, viu? Ele já deu umas brechas. Já deu uns spoilers. Agora a gente vai ouvir do homem. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer estar aqui nesse podcast, né? Já acompanhei alguns aí que vocês fizeram, né? Assim, entendeu? É isso. Veio munido. Então vamos lá. Ele gabaritou até agora. Até agora ele gabaritou. Todas as exigências. Ou melhor, a partir de agora vai ser exigência. Exato. Os próximos convidados não estão sabem. O Sarrafa aqui, ó. O Sarrafa foi lá pra cima. Legal. Muito bom. Vamos começar pelo começo, né? Como diriam nossos grandes poetas. Nossa, como começou o futebol na sua vida, Rada? Então, ele começou quando eu estava ainda no ginásio, na minha época. Como eu sou antigo, Na minha época era ginásio também. Aí, eu sou antiga também. Então eu também tô antigo. Aqui eu vou te falar aquela primeira surpresinha, que acho que é essa a primeira coincidência. Você é daqui da região, da Vila Esperança? Sim, sou da Vila Esperança. Você estudou no Olivetano? No Olivetano. Só craque estudou no Olivetano. Ah, pronto. Eu senti. Rada, William. Só craque estudou no Olivetano, cara. A Jaque, entendeu? Brincadeira da parte. Mas então, foi lá no Colégio Olivetano mesmo, né? Foi onde eu conheci meu irmãozinho, que eu chamo ele de irmãozinho até hoje, né? Se ele é meu irmãozinho, você é minha sobrinhinha. Entendeu? Então, começou ali, né? Começou quando a gente entrou na 5ª série na época, né? E aí a gente formou um time ali, né? A gente formou um time de futebol de salão, né? Nessa época, né? O nome era esse mesmo. Né? E até eu acho que é um outro esporte, né? Mesmo. Totalmente diferente. Futsal é um outro esporte, totalmente diferente. Então, que a gente jogava futebol de salão e a gente formou esse time e começou ali e começou a disputar esses campeonatos entre escolares e tal. E aí acabamos indo pro Ipiranga, né? O Clube Atlético Ipiranga, e no oficial, que era chamado, né? O federado, né? Na famoso federado. Famoso federado. Então, eu acho que ainda tem. Acho que ainda rola isso. Ainda fala porque eu falo. Eu ainda tenho um time que joga de sábado, né? Ali na Penha. E os caras chegam. Aí um cara joga muito bem nosso time, ele fez. Esse cara é federado? Eu falei, nossa, deve fazer anos que eu não ouço essa palavra. Então deve existir ainda essas coisas ainda. Não, então eu aproveito para falar. Eu vou falar um monte de coisa que talvez para mim, pro William, pra Jaqueline seja, né? Talvez vocês não saibam, vocês me perguntam o que Fica tranquilo. É um cara tranquilo, entendeu? A gente ainda é um pessoal que Ramon, a Rafa conviveu muito e gosta. Sim. Mas a nossa audiência tem um pessoal que é mais... mas a gente sempre mas a gente contextualiza justamente pra isso, pro pessoal, porque assim, vira curiosidade, o pessoal vai atrás depois, é bem Mas legal, eu tenho assim. uma curiosidade, inclusive. Não, sobre o perfil do nosso público. Do perfil. Nosso perfil maior, né, assim... do nosso público é de 30 anos pra cima. Então já não é um povo tão novo. Já é a gente. Já é a gente. Gente da gente. Tipo a gente. Essa geração então, tem de lá, exatamente. A melhor geração, né? Vamos dizer. Tudo bem, não vamos entrar neste mérito. Mas é isso.
Continue. Então aí fomos, né? Fomos eu e o meu irmãozinho, fomos lá pro Ipiranga e começamos a nossa carreira no futebol de salão ali, né? Ipiranga, e ficamos até o final. Também é um outro termo que talvez hoje continue, que é categorias menores, né? Que ia desde lá dos 12 anos que nós começamos até 16. Tá. Categoria que era infanto-juvenil na época. E ficamos lá. E sempre no futebol de salão. E sempre no futebol de salão, né? Até... Tentamos até alguma coisa, né? Eu tentei também no campo, mas na época não... Na verdade, a gente pegou uma época, né? Naquela época, era a época que estavam começando a não ter mais os campos de várzea, né? Tinha bem menos. Sim. E as escolas tinham as quadras. Sim. Então, te facilitava você jogar, você ir pro futebol de salão, né? Você escolher esse esporte, né? Que eu acho que até é muito isso, coisa de geração. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, exatamente isso. A nossa geração até, pra gente ter o costume hoje, quadra de society, você tropeça, você cai em qualquer verdade. quadra de society. Sim. Antes era raro você ver Eu quadra acho de que society, fez o próprio eu campo acho que também. fez mal demais pro futebol em geral. As quadras de society. As quadras de society. Acho que a gente até conversou isso com o William na época, porque assim, você não acha que você não tá nem no campo, que mas você vai ter tempo de bola, essas coisas, e você não tá nem no salão, que você vai ter aquela agilidade, aquele drible curto, aquela... Então pro futebol brasileiro, acho que em si foi péssimo, assim. Essa enormidade de quadra de society começou a abrir, né? E quando você tinha várias quadras, todos os jogadores que fizeram, acho que sucesso, estouraram assim, você tem a base no salão grande e forte, assim. Os mais atuais, que a gente até falou, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, todos esses caras passaram por salão. Até um pouco mais antigo. Hoje, O próprio Neymar. hoje você pega qualquer moleque, sei lá, acho que é de meio, final de 90 pra cima, todo mundo já começou no society. Ninguém tem uma bagagem de salão hoje. É verdade. Jogadores mais atuais, 18, 19 anos, não tem bagagem de salão. É muito diferente, né? A geração é completamente diferente. E aí essa parte aí, daí pra começar a levar porque isso aí virou profissional, virou a profissão. Já vinha na cabeça, já quando na quinta você tava com 10, 11 anos, já tinha esse vislumbramento, essa ideia de... Não, eu não tinha. Eu pelo menos não tinha. Eu não tinha. Até peguei alguma coisa de repente jogar o futebol de campo, né? O futebol mesmo na época. Acabou não dando certo, eu fiz um ou outro teste, não jogava muito mais futebol de salão, como eu falei. Então, aí não tinha tanto essa ilusão, né? Mesmo porque, assim, você falou profissão, mas na nossa época era um que eles chamavam de profissionalismo marrom, né? O que é isso daí? Era bem diferente, né? Você não tinha dedicação total, você trabalhava no futebol de salão só à noite, né? Então você poderia estudar, trabalhar, fazer o que quisesse fora, né? E não ganhava para isso também. Por outro lado, também não ganhava para isso, né? Ganhava razoável, vamos dizer assim, né? Mas não ganhava para isso, não ganhava para hoje um jogador de futsal, ele vive do futsal, né? Então, e ele ganha para isso, né? Alguns, né? Mas você consegue fazer uma carreira com toda a parte de preparação física e toda a tecnologia, você consegue fazer uma carreira um pouco mais longeva do que seria antigamente, que tinha muito mais lesão e as lesões eram muito mais grave para curar essa lesão, era muito mais lento, né? E às vezes você demorava muito mais. Às vezes você nem tinha lesão de tornozelo, essas coisas, provavelmente parava de jogar, né? Exatamente, o tempo da carreira era muito mais curto. Você tinha o risco e hoje em dia você joga, a gente conhece cara que joga na Itália até hoje, quase, né? Cara que tem 10 anos a menos que eu e tá jogando lá, ainda ganhando dinheiro, Acho né? que o próprio Vander, quando foi campeão no Corinthians na Liga, já não era acho que ele já tinha uns 36, 37 anos por aí já, e não era um cara novo já, e assim, jogando... Fez no muito nível bem. dos caras, né? Carioca, né? Sim. Jogou bem pra caceta, né? No nível dos caras. São caras que faz ainda consegue, justamente por causa disso, de levar ainda o esporte como uma idade maior, né? Sim. E acredito que a difusão do que aconteceu com o futebol de salão, principalmente na época de vocês, a gente viu conversando isso com o William e tudo mais, tinham os grandes times, a maioria dos grandes times tinham times de futebol de salão, mas você tinha também times que hoje a gente tem muito time diferente, né? A própria, hoje, na sua época, o Gercan, alguns outros times que tinham na época, o próprio Banespa e tudo mais.
eram times muito fortes, que batiam sempre de frente com times grandes, né, e tudo mais. Era um cenário totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Sim, sim. Sim, com certeza, com certeza. Na nossa época, tinha o Corinthians fez grandes times, o Palmeiras sempre foi... Sim, o Palmeiras sempre foi uma tradição, né? Desde as categorias menores, que tinha sempre os melhores times nas categorias menores. Hoje é o Corinthians que tem, né? E naquela época era o Palmeiras. E fizeram times, sim, fizeram times. Até uma coisa que tem na minha carreira, talvez não tenha aí, né, representado nas camisas, mas que até a... Tá vendo? Tem uns extras ainda aqui, minha gente. Vai vendo. Saindo das categorias menores que a gente fez no Ipiranga, a gente foi pro Palmeiras. Que na época, como eu falei, era o celeiro, né? Uma potência. E aí, na época também era juvenil, era do 17 e 18 anos, não tinha o tal do sub-20 de hoje, né? Era 17 e 18, 19 você estava no principal. Né? Já era o adulto, né? Já era o adulto, já era o principal. Então aí eu fiquei no Palmeiras, eu passei esses anos no Palmeiras, né? E o meu primeiro ano de adulto no Palmeiras, a final do campeonato estadual, foi Corinthians e Palmeiras no Ibirapuera. Ô, louco. Né? Com o Ibirapuera cheio, né? Naquela época, né? Então, quer dizer, realmente, né, os times grandes de camisa, né? Principalmente Palmeiras e Corinthians, né? Principalmente Palmeiras e Corinthians, às vezes São Paulo fazia, né? Eles faziam times, mas é o que o Ramon falou, é verdade, né? Você tinha muito um Gercã da vida, né? Era time e aí, o que é Gercã, então, né? que não são conhecidos aquele famoso ET, né? Aquele famoso que é aquela... Ninguém conhece, mas todo mundo sabe que existiu. Mas na época da Gercã Forte, todo mundo sabia. Você falava Gercã. então. O Gercã é o seguinte, Gercã é Grêmio Esportivo Recreativo, né? Cartório Adalberto Neto. É um cartório no centro da cidade, na 15 de novembro. Tem até hoje tem um cartório lá. Inclusive com o mesmo dono, tudo. Famoso time do cartório. Que era um cara que adorava o futebol de salão. Sim. Entendeu? Então, e na verdade, assim, ele não tinha... Qual era o retorno que ele tinha? Não, ele tinha um retorno, era um hobby, era uma paixão. Era só emocional. Não Vamos aproveitar o gancho para começar a contar umas historinhas? Bora. Eu gostei de levantar semana passada. Eu senti isso. Dá licença? Senti que você ficou à vontade na outra. Eu vou levantar de novo. Por favor. Eu já deixei até a câmera numa altura nós que vamos não corta meu pescoço, que não é muito difícil. Vai na ordem? Vou pegar aqui já que estamos falando deles. Vambora. Tá bom. Dá licença. Que essa daí já tem o complemento, né? A camisa, literalmente, a camisa e a faixa. Vocês notaram, né, que nosso cenário está totalmente personalizado para o convidado de hoje. Quero ver os próximos, se não trouxerem uns elementos aqui para os nossos cenários. Olha só, temos aqui esta camisa da Gercã com a faixa. Você lembra a história dessa aqui, Rada? Então, dessa especificamente eu não sei em qual ano tá aí, né? Dessa faixa? Não, da faixa sim. Do a campeonato. Faixa, então, como eu falei, aí nesse time do Gercã, né, que era o time do cartório, né? E aí a gente começou em 82, foi até 85, fomos 4 anos seguidos campeão paulista na época, né? Que era o estadual, que eles falavam na época, né? Tinha o metropolitano e o estadual, né? O estadual, que era o campeonato mais importante de São Paulo na época, né? E fomos 4 anos seguidos campeão, coisa que era difícil de acontecer, né? Até eu não sei, talvez se aconteceu com o Palmeiras, que fez times antes, né? Também muito fortes, né? Mas a gente foi os 4 anos seguidos e fizemos um time lá que marcou época, né? Dentro do esporte, né? Então, quem ouviu falar, quem não ouviu falar de Pança, de Serginho, de Paulinho Rosas, Orme Preto, João Luiz, Douglas, né? E aí por diante, né? Então, quer dizer, fez época dentro do esporte. Né? Do Palmeiras, você estava falando do Palmeiras, você foi pro Gercã depois disso, não? Não, na verdade do Palmeiras, eu fiquei 1 ano só no principal do Palmeiras, né? Que foi o meu primeiro ano de principal, né? De adulto. E aí do Palmeiras eu fui pro Círculo Militar de São Paulo, tá? Que fala, pô, mas você foi do Palmeiras pro Círculo, né? Fui, mas assim, foi bem importante na minha carreira, porque do Palmeiras que eu tinha uma base, né? Eu construí uma base legal de 2 anos de juvenil no Palmeiras e mais 1 ano de principal. Aí eu fui pro Círculo Militar e lá eu me juntei com Pança, com Paulinho Rosas e João Luiz, né?
que depois todos esses 4 foram para o Gercan. Aí foram pro Gercan. Então, quer dizer, foi um ano importante, foi um ano de transição, né? Podemos falar, né? Dentro da minha carreira. Mas foi um ano bem importante por causa disso, né? E aí, na sequência, vocês foram para a Gercan. Até aproveitando esse gancho, e a parte de contrato, na época do futebol de salão, Rada, tinha um contrato, você tinha... Como funcionava como é que funcionava né? esse, era uma coisa formal, era uma coisa informal, era boca e é isso? Apertava a mão e vambora. Era bem formal de boca. Era. Bem formal apertava a mão, olhava no olho. Não, era bem assim mesmo, era na confiança, né? Então, você ia, você fazia um contrato, você não... E como funcionava, né? Era a cada ano mesmo, né? A cada ano você renovava, né? E o que era o renovar o contrato? Era você entrar com... Era tipo assim, e aí, vamos mais um ano? Vambora. Não, mas o oficial era você entrar com a inscrição na federação. Tá. Entendeu? Essa era a garantia. Era a garantia. No federal é só levar a carteirinha. Você assinava a tua ficha na federação. Sim. Era isso, né? Mas você fazia o contrato. E aí era mesmo assim, era um papo, né, que você ia. Até tem um negócio bem característico, e como nós fomos os 4, na verdade, dos 4, 3, eu, Paulinho Rosas e o João Luiz, a gente sempre ia um dos 3 só acertar para os 3. Já ia o combo todo. Já ia fazer o combo. Não sei se você sabe disso. Pague 3, leve 4. Então a gente já ia acertava pelos 3, entendeu? E aquele acerto era o quê? Salário e aí, de acordo com o que vocês faziam, aquele famoso bicho. Era mais ou menos isso? Não, mais ou menos. Depende do time, né? Sem bicho? Não tinha bicho. No Gercan não tinha bicho. No Gercan não tinha. Mas na época do Gercan já começou a ter um negócio que era a luva. Né? Então tinha no começo do ano você acertava uma luva, que é os mesmos de hoje, é isso? Que era uma grana, né, inicial, e depois você acertava o teu por mês até o final do ano, né? Mas nem por meta, tipo, se a gente bater campeão rola um extra. Não tinha. No Gercan não tinha. Mas já era uma coisa que você conseguia viver com isso. Já era a tua profissão. Eu te diria assim, se eu quisesse ter vivido com isso, eu conseguiria viver com isso, né? Mas era uma coisa assim, né? Uma coisa que... Querendo não limitar. Não ia ser um negócio, né? E é difícil você falar assim, porque eu trabalhava junto na época, né? E eu me lembro, uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Foi que uma vez que eu fui assinar, né, para o outro ano, o que me ofereceram de luvas era o que eu tinha ganho no meu imposto de renda no ano passado inteiro trabalhando. O que me ofereceram de luvas. Aí você fala, putz, mas que dinheiro, né? Que dinheiro foi esse? Mas assim, não se iludam. Porque era uma época de inflação. Total. Entendeu? Então a inflação, né? Mas era um dinheiro razoável. Você com a luva, você comprava um carro básico. De repente, você conseguia comprar com a luva. Geralmente você comprava com a luva. Um carro básico. Então, quer dizer, era um dinheiro que ajudava, né? Era um dinheiro que ajudava. Se você soubesse administrar legalzinho, era uma coisa que e tinha que administrar, né? Sabe, e outra, né? Era uma coisa que você também tinha que ter um pouquinho, trabalhar um pouquinho com a cabeça, sabe? Se você, vai lá e nisso, graças a Deus, acho que deu certo pra mim, porque, eu estudei, entendeu? Legal. Eu me formei, E você acha depois que eu comecei a trabalhar, então era um complemento pra mim. E os outros, assim, você acha que isso era uma exceção à regra ou a maioria tinha meio que essa cabeça? Igual hoje. Igual hoje. É igual hoje. Imagina. Igual hoje. É igual hoje. É que hoje é muito, né? É igual hoje. Porque eu acho que, assim, às vezes essa ilusão de você, né? Qual era a grana? Né? Era uma grana que, de repente, se você fosse morar sozinho, né? Você conseguia tocar a tua vida legal nos teus... Tranquilo. Né? Desde os 20 até os 30, pelo menos, vamos dizer assim. Sim. Você conseguia tocar legal e viver legal, né? Sair, né? E se você já tivesse uma família, o negócio já era um negócio mais... começava a complicar, entendeu? Mas pro cara que... Imagina aí dentro dessa situação. Imagina o cara que vivia com os pais. Que não gasta, que não faz nada. O cara era... Né? Então, assim, o salão também criou alguns, né? Algumas pessoas ficaram dependentes disso né? E não estudaram, e não foram trabalhar, e se prejudicaram. Depois chegaram
chega com 30 anos ou com 35, vamos dizer assim. E aí? Atrás a mesma coisa que... Obviamente lesionado, alguma coisa do tipo também, né? E a mesma coisa que acontece até no hoje. futebol, né? Até hoje. Futebol, né? Até hoje a gente vê isso. Aquela ilusão, né? É que hoje, além do salário, acho que tem muito a parte das mídias que quebra um galho desses caras que mesmo que der umas porradas na vida ainda consegue se contornar um pouquinho melhor. Mas é isso, na época acho que essa fazia um pouco a diferença de... Mas pra ele se cabeça, perder lógico. também Mas perder é muito mais rápido, né? Muito mais rápido porque... O volume é muito maior, assim, acho que até de opções pra se perder. O cara não adianta, o cara com dinheiro, né? Por que não um carrão, né? É isso. Por que não encher esse carrão, né? É isso. Então, encher de flor. Encher o carro de flor. Por que eu vou sair sozinho? Colocar uns negocinhos, Dá né? uma florida no carro. E aí vai. E qual a sequência? Então, aí tiveram esses 4 anos de Gercan, né? E aí tem um fato interessante também de final de Gercan, né? O final de Gercan foi interessante, porque, que nem eu falei, esse cara, o dono do cartório, né? Era um hobby para ele adorava, né? Com o Gercan, um outro detalhe legal do Gercan pra gente falar, né? Com o Gercan, esse time do cartório, ele me levou 2 vezes pro Japão seguida. Nossa. Nós fomos 2 vezes pro Japão, né? Quem bancando? Esse cara do cartório. Tá vendo? Tudo bem, assim... Ele bancou a passagem, porque lá depois tudo bem, lá toda a excursão, que a gente fez, né? A parte do Japão bancou, sim. Hotel, tal, sim. Foi tudo, né? Tá. Mas a viagem, quem bancou foi esse cara do cartório. E que não é um custo baixo, né? Então, quer dizer, por quê? Porque esse cara ele tinha uma ideia, né? O Dr. José Maria Siviero, é até legal falar o nome, sim. Né? E ele tinha uma ideia de tornar o Gercan um time internacional mesmo. Que legal. De não jogar mais até aqui, no país. De fazer as excursões, não sei o quê. Falecido. Não, tu é vivo. Sério? O Ramon acabou de matar o cara do cartório. Você vai precisar do cartório. Você vai precisar de uma cartinha de anuência. Estamos falando de 82. Porra, a chance desse cara... Tá bem, então. Tá ótimo. Tá bem, mas não tá novo também, né, caralho? Mas tá novo. Ele investiu no hobby dele. Tudo ele bem, caralho. Muita gente. Pô, e aí, então, curiosidade. Então aproveita e manda um abraço pra ele, entendeu? José Maria Siviero. José Maria Siviero. Abração. Muita saúde. Muita saúde. Doutor José Maria Siviero. Doutor José Maria Siviero. Melhor pra você. Abração, muita saúde. Vamos voltar aí com esse Gercan. Pra você é doutor. Vamos voltar com esse Gercan. Não, mas ele era doutor mesmo, chamado de doutor também. Eu acho que talvez advogado. Advogado, não sei, né? Sim. Cartório. Então, pode ser. Bom, aí então a gente fez essas excursões, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Como acabou o Gercan, né? Nesse 5º ano de Gercan, que é de 82 a 85, nós ganhamos o campeonato estadual, né, que era o principal de São Paulo. Em 86, era um ano de eleição. E esse Dr. José Maria Siviero, ele era do sindicato dos cartorários, não sei o quê. Então o sindicato praticamente forçou ele a entrar, para deputado estadual, federal, sei lá, tal. Eu até acho que ele tinha um time que na época, né, ele podia ter usado o time, ele não usou o time como deveria, talvez, não sei. Pra isso. Nós fomos uma vez no interior fazer um jogo, sabe? Pra fazer a campanha, né? Tá. Podia ter usado muito mais, não usou, enfim, não entrou, né? E assim, meio que se desiludiu também, é o que a gente sabe na época, né? E aí, em 86, que era a 5ª final seguida, que o Gercan ia, né? Pra final do estadual, sim. Aí nós perdemos pra Transbrasil. E no dia que nós perdemos pra Transbrasil, acabou o time. Nossa. Sério? 86 foi o último ano? O último ano. Caramba. Quando acabou o Gercan. E acabou dessa maneira. Era uma dúvida que eu tinha, não sabia até que ano tinha ido. Acabou dessa maneira. Curiosidade bem interessante. Não, eu tô pensando aqui, né? Deus não dá asa pra cobra, né? Que os políticos de hoje em dia com um time desse na mão pra fazer campanha. Nossa Senhora. Mas vamos seguir aqui nosso papo, não é mesmo? Não, e uma curiosidade rapidinho. Aqui a gente tá vendo aqui, a camisa 6, se ela era de esquerda. Ou não? Ou não tinha nada a ver? Não tinha nada a ver? Não, inclusive, o 6, vou mostrar essa aqui também. O 6, na verdade, eu era ala. O 6, na verdade, veio de começar ali pro Palmeiras com a 6. E aí ficou. E aí ficou. No Ipiranga não era nem 6, no ano que era de menores, não. Mas no Palmeiras eu acabei pegando a 6, ficou.
Eu virei no campo lateral esquerdo, que era 6, então ficou tudo em casa. Virou 6. Já deu certo. Sempre que dava era 6. Se você virar ali para trás, a grande maioria é 6 mesmo. Né? Mas é bom, esse negócio de mística de jogador é impressionante. É. É engraçado. Você acaba vendo, você acaba casando com o número. Não, deu certo, tá bom. Não, e é uma curiosidade interessante, né? Não, vai ficar... Do número. Não, mas Por que ele tá rindo aqui? Não, mas Nada? eu pensei que Ele ia olhou deixar pra minha algum cara e gancho riu. pra você. tá. Não era. Eu pensei que você ia falar alguma coisa das outras famílias. Ele é cheio desses risos presos. Então, a sequência é a seguinte, a sequência ali é o Água Branca. O Água Branca? Né? Então eu vou pegar... Dá licença. Olha lá vai ela gosta. 8-8. 8. Essa aqui eu achei muito bonita. Essa é bem bonita. Essa é muito bonita. Não, eu vou mostrar atrás, que As ela é costas top dela atrás. também é. Não, mas 8-8 é a faixa, viu, Raul? Mas tem outra faixa aqui. 8-7. Na verdade foi tá, 8-7 tá. e 8-8, né? Essa aqui é 8-8, tava quase pra nascer. Mas aí a gente já tá falando de um campeão brasileiro, né? Ali É. a gente tá falando de estadual, que a gente tá falando de campeão brasileiro. E uma coisa, na verdade, uma coisa vai com a outra, entendeu? Você vê aqui 8-7, né? 8-7 é campeão estadual. Ah, tá. E aí E vai essa pro... aqui é Água Branca também, né? E Ia aí pro disputa brasileiro. lá. Aí Entendi. disputava o brasileiro. Entendi. Né? Metropolitano, 88. 88, né? E essa aqui também é? Essa é a Jericã. Essa é uma taça continental do Jericã. Era um campeonato que tinha... que era quase um brasileiro, né? Com os times do Ganharam outro algumas estado. coisinhas no Água Branca, né? Ganhamos algumas coisinhas no Água Branca. O Água Branca fez um time bem legal, né? Eu acho que ele levou 4, Herdou bastante do Jercã. 5 do Jercã, ele levou, né? Na época. E aqui é 6, ó, como vocês podem ver. E aí foi campeão estadual em 87, né? Então tá aqui na faixa. 6 aninhos. E ganhou o direito em 88 ir Disputar para o brasileiro. E o Jercã, os 4 anos, foi para o brasileiro e o Jercã só foi uma vez vice. Nós não conseguimos ser campeão brasileiro no Jercã. E depois do Jercã, né? Foram campeão Foi campeão no Água Branca. Né? Aí juntou, na verdade juntou 2 gerações de Jercã, né? Primeiro a que tinha com a gente, que foi o Paulinho Rosas, eu, Valmir Preto e o Groselha. Foram os 4 que eram dessa geração de Jercã. E juntou com quem subiu do juvenil do Jercã, que era o Serginho, que vocês conhecem o nome, o goleiro. O Vander, que vocês também conhecem o nome. Sim. Né? Só gente fraca. O Vander é o que é técnico hoje. Que é técnico Iacovino. hoje. Tá. Isso, o Vander Iacovino. E o Chiquinho, né? Que é um outro também que... Então juntou essas 2 gerações e acabou sendo campeão brasileiro no Água Branca. Uma curiosidade, a gente estava falando ali estadual, aqui também estamos falando de estadual. É uma época, obviamente, que... E depois você ir disputar um brasileiro. O que você sabia em relação a times de outros estados? Vocês tinham esse acesso? O que era... passava na TV? Como que funcionava nessa época? Não, era muito pouco. Muito Mas pouco vocês acesso. não tinham informação? A gente sabia, a informação era... exato. A informação era de... às vezes mandavam você uns olheiros, assim, e às vezes você ter conhecimento de outros campeonatos, de um campeonato universitário que você viu, um campeonato de seleções que você teve com os caras, mas não tinha. Por exemplo, desse, né? Essa taça continental aqui, ó. Né? Mas eram campeonatos, né? Eram poucos campeonatos. Você não tinha, né? Esquece, liga. Esquece. E o que vocês... vamos supor, tinha algum time que tinha um pouco mais de destaque na época no Brasil? Fora aqui era um eixo, núcleo, era muito concentrado aqui em São Paulo. Mas tinha algum destaque no Brasil? Não, tinha bastante. Na minha época tinha, um pouquinho antes da minha época, no começo da minha época já não era tanto, era o Sumov do Ceará, era um time do Ceará, que também é bem conhecido, o Sumov. Sim. Depois a Bradesco no Rio de Janeiro, entendeu? Tiveram times do Sul que fizeram times bons, né? Sim. Perdigão, Enxuta, né? Em Caxias, sim. Né? Então, esses eram times, era espalhado. O Sul já tinha uma tradição como é hoje, já vinha uma base mais forte. Nesses 4 anos que vocês ganharam com o Jercã, você lembra os campeões desses anos? Eram quase campeões diferentes ou não? Do brasileiro que foi?
Ah, não me lembro. Mas eram bem 4 assim. diferentes. Era bem assim. Era. Nenhum teve uma hegemonia, time brasileiro assim. Não tinha muita hegemonia, não tinha muita hegemonia. A Perdigão acho que ganhou mais de uma vez, entendeu? Mas era bom. A própria Bradesco, né? A Perdigão era do Jackson, né? Que vocês devem ter ouvido o nome, né? O próprio Pança foi pra Perdigão, né? É isso que eu ia perguntar também. Chegava a ter, vamos Chegava. supor, proposta, alguma coisa pra você ir pra outro estado, alguma coisa? Chegava. O Água Branca é legal até estar no Água Branca, falar nisso, porque o Água Branca foi um marco em São Paulo para isso daí, né? O Água Branca começou com 2 períodos em São Paulo. Ah, é? Até o Água Branca, ninguém treinava 2 períodos. Inclusive, nos anos 87 e 88, a gente treinava só à noite, no Água Branca. Né? Só que o Água Branca ganhou o Metropolitano em 87 e 88 era um chinês de nome Kim, né? Que tinha um moinho Água Branca. Né? Português também. Joaquim. Ah, pronto. Meus piadistas aqui são demais, mano. Nossa. Foi boa. Chinês de nome que eu falei, lógico. Cara. Quando meu filho vai ver, ele vai pensar que fui eu que fiz. Mas, mas foi boa. Então, aí, o que eles resolveram? Esse Kim, ele resolveu, falou, pô, eu vou investir, não sei o que, eu tenho um time bom, eu vou ser campeão brasileiro. Aí ele trouxe um tal de Paulo Mussalem, que foi técnico da Bradesco, no Rio de Janeiro. Né? E o Paulo Mussalem trouxe a comissão técnica dele do Rio. Né? O Diego, que era o preparador físico. Né? Então, e armou aqui dentro do Água Branca, né? Começou a fazer uma estrutura. Sim, um né? ambiente bem mais E a gente começou a treinar todo dia à noite. Né? E a gente, olha, na época, assim, a gente se pesava antes e no final do treino. Na época... Era uma coisa que, sabe? Era o auge da tecnologia. Eles falaram assim, olha, corta, doce e massa. Eu já detestei esse chinês, que eu ia odiar me pesar antes e depois do treino. Cortar doce e massa. Chinês. Cortar doce e massa. Corta doce e massa. Cortar doce e massa. Pesa aí. Mas antes e depois do treino, beleza. Kim. O foda era quando chegasse, falava, ontem você não tava. Segunda. Como é que Pesar na Não, o problema é antes do treino. Não pesar na segunda antes do treino. Mas então, começou assim um negócio, lógico, rudimentar, perto do que é hoje em dia. O cara mas já foi o cara tem um negócio aqui, né? O cara, Sim, primeiro o cara tem um sutiã, né? Que parece um sutiã. E aí ele tem um negócio pendurado lá que pega dados, né? Sabe pra que lado ele vai girar no campo, Se ele pisa mais forte que o direito... Esse sutiã que pega dados é bem perigoso, hein? Porra, um sutiã que pega dados é foda. É melhor não, né? Tem uns outros sutiãs que pega dados também, dá um prejuízo. Dá um prejuízo. Não entendi essa, depois vocês me explicam. Vamos entender, deixa quieto. Beleza. Então, mas foi um marco, porque ele conseguiu levar um time, né? Porque nessa época o Sul já treinava, já levava os caras para lá, tinha toda uma estrutura. E o Sul leva muita vantagem nisso. Talvez a vantagem que hoje levaria, sei lá, uma Magnus em Sorocaba, né? Que o Sul é muito baseado assim, né? Perdigão, tá? Onde era Perdigão? Em Videira. Sul, interior de Santa Catarina, né? Então, vamos lá, a Videira é lá. A Videira já vivia em torno da fábrica da Perdigão. Sim. Aí ela monta um time. Pô, você ia jogar lá contra... Era o lazer, entendeu? Era o lazer os caras esperavam o sábado para ir ver a Perdigão no ginásio, entendeu? Aí eu trabalhava até mais feliz na empresa, porque sabe que ele tem coisa. É mais ou menos isso. Então é isso. E mais ou menos, né, tirando talvez uma proporção, é o que a Magnus faz. Né? Pegou uma cidade de interior, né, entendeu? E tá lá, e tá... É a atração. É a atração, você vai... Mas, falando até do treino, só uma coisa, até uma curiosidade que eu... tem esses treinos à noite, e isso era todo dia... Não era todo dia até chegar o Água Branca. Então antes era o Gercan era 2 vezes por semana, entendeu? Cansava, né? Mas aquele treino... treino puxado era aquele treino aqui. Uma curiosidade. Quando teve essa mudança de um período para 2 períodos, vocês jogadores, vocês odiaram o chinês ou vocês acharam que na verdade a mudança começou de treinar 2 vezes por semana e treinar todo dia já, que aí já começa a falar assim, o treinar todo dia já pegou, já me pegou.
Porque eu trabalhava, Então, Mas é entendeu? uma complicada Eu trabalhava no e esquema, tinha né? que sair de lá e pra, né? E Sim. nunca, e as coisas em São Paulo são sempre assim, nunca é perto, né? Não. Então, E mesmo né, se é perto, não é rápido. então, O né, deslocamento não é Se é rápido. perto, não é rápido, exato. Então, na época, o que acontecia? Eu morava na Zona Leste, o Água Branca é na Zona Oeste e eu trabalhava, sei lá, Na Zona Sul. Nem precisa, Então, né? sabe, A gente já Parabéns, você entendeu conheceu que São Paulo. É isso. É todo Fazia dia. tudo em São Paulo. Mas começou todo dia e, sei lá, deu certo, de uma forma ou de outra deu certo. Nós ganhamos o campeonato desses caras que eram dedicados, vamos dizer assim, já dedicados no Sul, né? A semifinal foi com a Perdigão, né? E depois a final foi com a Tigre, que era um time também do Tigre né? Sim. Pode falar, né? Do Tubos pode. Tigre. Ah, do Tubos Tigre, é isso? De repente, se vocês Inclusive, quiserem... fica aí essa Tigre. oportunidade pra Tigre, Tigre, entendeu? estamos aí. Se quiser patrocinar um podcast com pessoas muito carismáticas, simpáticas Tô e tentando lembrar o inteligentes, slogan, não estamos lembro aí. da Tigre. Suave. Você ia mandar o Damanco, é? Eu quase mandei. Aí ele quer me fuder, né? Quase mandei o Eu tô Amanco. aqui A Rafa meteu empenhada a manco. na Ele negociação com a Amanco. Tigre. Amanco. Ele quer meter a manco aqui. Entendeu? Aí você me ferra, né, Foi mal, querido? foi mal. Por isso que eu Mas falei. aí o que aconteceu? Do próximo ano, aconteceu o meu... aí eu comecei na verdade, a não ter tanta dedicação, né? Porque, na verdade, precisava de mais dedicação e eu não tinha para dar. Né? No próprio Água Branca. Sim. Então, né, até num outro ano me convidaram. Falaram, você fica e você treina só à noite, só que nós vamos treinar 2 períodos. Daí... Aí eu não fiquei. Né? Até porque você... Aí eu não fiquei. com Aí eu certeza, fui para GM, para General Motors, né? E aí também, por um outro lado, eu também comecei a pingar num time, no outro. Que é o que acontece, já estava chegando perto dos 30, né? Então é o que acontece mesmo, né? Aí começou a não ter mais faixa. Mas tinha bastante camisa, É o que não tinha acontece, entendeu? Camisa tinha, então... Mas peraí, aqui é seleção, não? Não, é FUP. Aqui é... Não é por seleção? sinal, vamos falar dessa? Vamos. Vou pegar. Porque eu achei peraí. que era contemporâneo. Contemporâneo é isso. Tô errado? É não? contemporâneo, mas não é contemporâneo a Gercan e não a... Mas, nem a Água mas não Branca. é seleção? É seleção. Seleção paulista, É seleção não é? paulista. Essa FUP, né, a seleção paulista universitária, né, que era bem legal de ir, né, na verdade, eles convocavam a seleção universitária em cima do campeonato federado, né, em cima do campeonato principal mesmo, a maioria iam 12 jogadores, 11 eram do federados e que jogavam os campeonatos oficiais, né. Sim. Então essa da seleção paulista, né, da outra paulista eu não tenho camisa, fui. Essa Aí tipo, isso aqui junto com o Ronaldo e com o Tevez. Mas você viu que ela colocou no meio. Tá no meio, Eu hein? não sei o que é. Isso aí não, hein? Eu vou te Olha lá, explicar. olha lá, olha lá. Isso aí não, hein? É o que aparece mais. Entendi. Nossa, mas é por... Nossa senhora. Ela pensou nessa desculpa há muito lógico, tempo. Lógico. É lógico, essa Que aqui, puxada ó. de saco Aqui, absurda. ó, é a parte mais cara do patrocínio. Entendi. Que é a que aparece mais. Entendi. Entendeu? Deixa eu complementar, então. Vamos. Por que ele está ali no meio? Porque se ele jogasse com o Ronaldo e Tevez, ele que ia servir o Meu Ronaldo Deus. e Olha. Tevez. Meu Deus, é Não bastasse Entendeu? um puxa-saco, tem outro Entendeu? agora. Olha isso. Então tudo podia. Tem 3, que a gente ganhou aplausos aqui nos bastidores. E na verdade não é só isso, mas né? errado ele não tá, também. Ronaldo e Tudo bem. Tevez iam ter feito mais gols do que fizeram. Com certeza. Olha isso. Se Entendeu? eu, Você se entendeu, eu, né? se eu Entendeu? joguei uma vez, e acho que foi uma das vezes que eu mais fiz gol na minha vida, Com ele? ali. Você imagina Imagina o imagina os Ronaldo e o dois. Tevez, Se não é eu mesmo? fiz gol, cara. O puxa-saco foi bom, mas tem razão. Você Não gostou? Não foi um puxa-saco Teve um embasamento. Tem certo, embasamento, né? tem propriedade pra falar isso aí. Curiosidade, chegaram a jogar junto? Profissional, não? Mesmo time? Mesmo time, não. Mas Só juvenil. É Só sério? juvenil. se enfrentaram. Se enfrentamos Não sabia sempre. disso, não Sempre sabia se disso. enfrentamos. É? Sempre. Quando eu estava no Gercan, ele estava no Água Branca, no Ah, Banespa. não era ao mesmo tempo. O Água Branca, No Corinthians também um o Água pouco. Branca, vocês falaram, ele falou que o Água Branca inovou, né? Aham. Com os 2 períodos. O Água Branca sempre inovou. O Água Branca começou com bicho. Sim. Olha lá. Ah, tá aí, ó. Chegou O no que bicho. não é Chegou tão no bicho. ruim Chegamos assim, no bicho. vai. Chuva, com
Não era só Ele balança. viu que ele só reclamou do treino em todo dia. E Do da bicho, balança, e da do balança, bicho. e da balança. Não, o bicho do Água Branca era uma coisa... Não, e fora do normal, assim, fora do normal. De alto? Muito dinheiro. Era bom o dinheiro. E é da China, Era né? bom o dinheiro. E é da China, né, E vejam cara? bem, e O vejam Kim vinha bem. bem, né? O Kim vinha pesado. Literalmente, Era né, com a balança. dinheiro. Vou nem perguntar se o Era Kim tá vivo. dinheiro. Tinha um cara com uma Quem tá marinha vivo? 007 Ô, louco. que dava dinheiro depois do jogo. Vinha só no É, envelopinho. só com as pacoteiras. Depois do jogo. Ele chamava de envelopinho molhado. Boa. Vou nem perguntar se o Kim tá vivo. Não, pergunta, ele que tem que tá. quero Vai que nem ele tá saber aí, se ó. o Kim tá vivo. Pô, pô. Kim, gente boa. Eu perdoava a balança depois dessa, hein? Era muito gente Perdoava. boa. O chinês era Mas muito no gente boa. Água Branca você ficou até 8-9. Fiquei até 8-9. Aí, na você sequência... nasceu. Aí eu nasci. Não, 8-9 não, desculpa. Fiquei tinha 87, 88. Só 8788. 87, 88. 89 eu já fui pra GM um meio ano e o meio ano pra Bordon. Eu fiquei meio ano e meio ano. Tinha essa também, você podia Também no tinha meio... isso. Que eram dois nomes de peso também, Eram né? dois nomes, ainda eram dois Nessa nomes de época peso. ainda eram dois A nomes de GM peso. Tinha bons times. GM né? Foi quando Bordon. a GM começou a montar. É, então. A GM montou, nesse que eu saí do Água Branca e fui pra GM, na verdade eu vou te dizer que acho que individualmente foi o melhor time que eu joguei, individualmente. Né? Talvez na época os caras já com um pouquinho mais de idade, já não, né? Mas por quê? Porque juntou uma grande parte do Gercan, para esse time da GM, e mais outros caras que eram da Hebraica, que não sei se ouviram falar, Miral, Banzé, Sim. Tite, Menta. Então, quer dizer, juntaram esses times que muitas vezes disputavam os outros campeonatos. Né? Então, juntou tudo nesse time. Foi um time... né? E durou, pelo menos para mim, meio ano só. Eu fiquei só meio ano, depois fui para Bordon, depois voltei para a GM. E fiquei um ano inteiro na GM depois. Essa foi a minha sequência. E a partir daí eu já fui jogar na Braido, joguei 2, 3 anos na Alcan, né? Cheguei a voltar para o Palmeiras. E na Alcan tem uma bastante... curiosidade que depois você foi técnico Isso, também, né? isso. Aqui tem a camisa. Aí tem a camisa e na Alcan, além de jogador, Essa é de jogador. Essa é de jogador. essa é de jogador. Essa é E de jogador. tem a também de E tem uma de técnico, né? Aí logo depois que eu parei de jogar, né? Você parou com quantos anos, Rada? Acho que com uns 37, Em 38. que ano foi? Em que ano? Aí você me pegou. Deve ter 37, sido 30. 98, 97, alguma coisa assim. É por aí, por aí. Porque você tava com Quanto 30. tempo total de carreira você teve? Putz, se a gente considerar desde os 11... 18 anos, não. Bastante, Não, se a gente foi considerar bastante. o adulto, 18 anos. desde os 19 até os quase 20. Quase né? 20. Quase Foi 20. Tempo 19 bom. anos aí. Foi um... Não. De adulto, se a gente for falar só de É. adulto, né? É. Você tem 18 anos de 20 adulto, Profissional, mais né? uns 7 tem uns 25 anos. Mas teve também esse final, assim, aquele finalzinho, Vocês foi empurrando, né? né? Deu aquela empurradinha com a barriga. Entendeu? Só vai atrás da malinha do Do Kim. Kim, do nem envelope isso, molhado. Nem isso. Final de ladrão. Nem isso. É igual não, diz nem o isso. Gil, dá pra roubar um Vai por pouquinho uns 25 ainda. anos aí. Não, na verdade é por gostar mesmo, Aham. na Teimoso. verdade. Por gostar. O último time que eu joguei é até interessante. Chamava Cães Vadios. Não, Não chamava, demais. não. Chamava... Tem ainda esse time? Não Cães do Adilson? Cães Cães do do Adilson. Adilson? Não, cães vadios. Que cães do Adilson, cara? Eu entendi cães do Adilson. Quem é Adilson, caralho? E Pra olha, saber, tinha o cara do cartório, tinha o Kim, não pode ter o Adilson? Mas não era o nome Poxa, do time, isso Cães aí, do Adilson, mano. Você é louco. e aí, É uma cilada, Bino. aí no Cães Vadios, escuta só. Como é que eu fui parar no Cães Vadios, né? Essa Era é o uma time e boa. tal. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Quem era o técnico do Cães Vadios? Era o Marcos Barbosa. Né? Quem era o Marcos Barbosa? Né? O Marcos Barbosa era o técnico do Gercano esses 4 anos aí. caramba. E ele estava... E do Palmeiras antes, é verdade. Pai, você Do jogou nos Palmeiras Cães antes. Vadios? Não. Na vida depois você jogou um pouco nos Cães Vadios, né? Pois ele virou. Pois ele virou. Ele era o... Você jogou? Não, eu era. chuva da Não, Eu era. Eu era o mascote. Ele era o cabeça da matilha. Agora você é os Cães Vadios. Ele era o cabeça da matilha dos cães Tô vadios. sabendo. Ele fundou. É. Mas era um time legal na época, assim. Tinha muito desses times que juntavam. Era um cara que... Eu não sei nem da onde, né? Tudo bem, mas se a gente for pensar, traz pra hoje.
Nós temos pato, marreco, não estamos muito verdade. longe. Não é o pato Não tem o ousado. pato ousado. Não é o marreco sem vergonha, Nossa, Gaceta. não foi uma evolução. Tem pato, tem marreco. Marreco E sem tem bem vergonha. pior, tem bem pior. Mas aí o que aconteceu? Aí eu encontrei com o Marcos Barbosa. Sim. E o Cães Vadios estava disputando um campeonato que era a É muito engraçado ouvir Cães Vadios e continuar sério, Né? assim, eu tô com essa dificuldade. que era a Copa. Marcos Barbosa é uma celebridade. Ele é uma celebridade. Ele era um cara que na época era um cara, né? Era um cara Uma referência. diferenciado, Ah, né? e tetracampeão pelo Gervais. Exatamente. E tinha sido campeão pelo Palmeiras antes, bastante, né? Aquela academia do Palmeiras que tinha era em cima do Marcos Barbosa como treinador, né? E aí ele me encontrou, né? A gente se encontrou. E ele pegou e falou assim, pô, honrada, não sei o quê. Não, eu tô parando, Marcos, tô parando. Não, vai lá, pô, vem aqui comigo no Cães, vem me ajudar na Copa Topper, né? Eu falei, putz, eu falei assim, eu vou, legal. E não fui. Chegou de noite, dificilmente eu fiz isso, mas dessa vez eu não fui. No outro dia de manhã ele me ligou. Quando ele me ligou e falou, Rada, é o Marcos, eu falei assim, não precisa falar mais nada. Só me fala quando é o próximo jogo. Porque eu não deixei ele, porque ele ia, né? Não, quando é o próximo jogo? E aí eu fui, aí eu joguei no Cães Vadios e tal. Foi legal, apareceu o cara. O Cães Vadios, por exemplo, apareceu o cara que depois se deu bem, como jogou no Cães Vadios, tinha muito disso, né? Tinha muito disso. E tinha muito de time que jogava 1, 2 anos e depois parava, entendeu? Tinha muito, né? Que desapareceu. Tinha muito disso. Como foi esse processo de parar pra você? Foi uma coisa planejada ou foi difícil? Não foi planejada, né? Foi já também por muitos anos, né? Por estar Chegou a ter muitos anos. alguma lesão um pouco mais grave, alguma coisa ou não? Não, graças a Deus não. Que bom. Graças a Deus não. Eu tinha muita, o que eu tinha muito era peito de pé, né? Que eu gostava bastante de bater peito de pé e Era raro isso aí, né? tomar travada, né? Então eu tinha muito lesão de peito de pé, mas pouco eu chutava de bico, era só um último recurso mesmo. Nossa, detalhe, E aí- né? Aquela bola pesada. Você falou que você parou em 97, 98, é isso? É isso, por aí, vai, por vamos aí. falar. Aí você começou a pegar um pouquinho, começou Eu ia a fazer- pensar e aí começar a ver essa, não jogando, mas e aí como foi pra você ver essa mudança de futebol de salão? Eu ia perguntar exatamente isso. Pra futsal. Então, eu talvez assim, talvez diferente de bastante Da grande maioria. jogador na minha época, né? Eu gosto da mudança, sabe? Primeiro, eu acho que é outro esporte, como eu falei. Sim. Entendeu? Para mim, futebol de salão é um esporte, futsal é outro esporte. Ok. A gente chegou a comentar a respeito de não valer gol dentro da área. Isso foi uma coisa que acabou, tem ideia quando ou não? Isso já foi... Foi muito antes Foi disso antes, já? Foi Ah, antes. Foi antes. Porque ele você- veio evoluindo, né? Você tava liberado de fazer gol dentro da área. Você já, Você pegou a época de fazer você já gol dentro da podia. área. Você pegou a época de fazer gol dentro da área. Sim, já. Eu peguei a época da falta direta, né? Do tiro direto. Aí. Já peguei, então peguei a época do tiro direto. Você já pegou outro o esporte. lateral com o pé, já peguei o futsal bem parecido com o que é hoje. Se a gente pensar com o lateral com a mão, Acho velho. que muda um pouco, talvez, o recuo pro goleiro, né? O recuo. Que acho que foi- No começo, na minha época, né? Eram 3 vezes, você podia recuar pro goleiro. Aí Era suportável, chato o né? jogo. Você fica- Era assim, Foi acaba com a dinâmica. Podia atravessar, igual hoje ainda Mas pode? é que isso foi, voltou, eu nem É, sei isso como é que aí é eu não agora, sei sabe? como no tá hoje. começo, o goleiro Bater. tinha que pingar primeiro na quadra para ir... Mas ia atravessar pra outra Não, quadra? podia, Podia? não podia. Tinha que bater primeiro. Tinha que Quando bater você pegava primeiro. um Na goleiro sua que quadra. jogava, mano, Pra era uma bater paulada, e ela batia subir. A nele, gente tinha um goleiro, o Robertão, no Gercão, que era um cara que ele lançava demais. A gente tinha Isso o na Douglas. época do Gercão. A gente tinha o Douglas de pivô, então tinham gols que o Robertão lançava Robertão, e ó. o Douglas virava direto. Mas isso E na época quem que era tinha que esse fazer Robertão? bater. Que tinha que fazer bater. Era Quem o era goleiro esse do Robertão? Era o goleiro do Gercão. Ah. Era o goleiro do Gercão. Dentro do tetracampeonato. Dentro do teto. Era um dos, né? Foi Robertão, foi Pança. Nesses 4 E anos, Serginho mudou também, um muito pouquinho de Serginho. o time ou não? Voltando só um pouquinho. Mudou alguma coisa, mas a base era a mesma. a base era a mesma, né? A base dos que eu mais falei aqui era a base e essa base ficou, né? Era maneira, né? Então- Uma coisa interessante também que eu não comentei, mas o próprio Água Branca, ele tentava, né? De vez em quando vinha com a luva e não sei o quê, e a gente acabava ficando no Gercã, né? Aí quando acabou o Gercã, o Água Branca
levou mesmo. Então, Aí o quem falou agora é meu momento. Voltando à parte, e aí hoje a sua percepção pro futsal... Então, eu gosto da evolução. Eu acho que é uma evolução, né? Tem umas coisas que, né, que a gente até não gosta, não sei o quê. O tal do goleiro linha, né? É difícil de a gente se acostumar, né? Mas assim, o que acontece? O que eu vejo, né? Que na minha época era muito ruim de você ver um jogo de futebol de salão na TV. Você precisava ou gostar muito e conhecer, ou jogar. Era uma coisa muito específica, Era né? era específica. Então, às vezes, ficava o jogo chato, né? O próprio Gercano era um time chato, entendeu? O próprio Gercano era um time chato. Era um time, tudo bem, que fazia gols, não sei o quê, mas era um time que ficava muito com a bola, sabe? Das principais mudanças, você também pegou, acho que a principal, a mudança da bola. Da bola. A bola com certeza ficou mais leve, obviamente, apesar de ser mais pesada, mas vocês jogavam com uma bola que era pesada, completamente diferente, Era um né? pouquinho. Mas eu acho que também aí, já pegando muito, muito de tecnologia, já começaram, já começou a tecnologia a prestar muita atenção, mais atenção no futsal, né? Sim, Já com mudou certeza. muita coisa, né? É que acho que essa mudança até de goleiro linha que você comentou, aí começou a exigir um pouco mais, não só dos jogadores, né? Lógico, você falou que você citou o Marco Barbosa, mas você começou a exigir um pouquinho mais de tática e um pouco mais dos treinadores, não só da qualidade dos jogadores, né? Que aí foi a goleiro linha, você tem um cara que virou referência com goleiro linha, todo mundo fala do PC. O PC vai jogar como referência, e aí até essas pessoas do futsal começaram a entrar direto na CBF e aí começar a ter um acesso, né? E a gente teve muita treta até de uma das coisas de tentar fazer virar olímpico. Essa história de olímpico é desde a nossa época, né? Desde a minha época tem essa história de olímpico e o que me parece é que não é intenção nem da própria FIFA, sabe? Para não ter até uma concorrência com o futebol mesmo. O breakdance entrou e o futebol de salão não entrou. Mas o breakdance não é culpa nem do COI, no caso. É mais culpa do país sede que poderia... O Brasil, quando foi sede, poderia ter um dos esportes, e assim... Poderia ter colocado, né? Você pode... Pelo menos nas Olimpíadas do Brasil... Poderia ter ido, né? E até na época tinha um pouco menos de divulgação, né? A gente tinha um pouco menos de mídia no futsal. Hoje, todo fim de semana, quando começa a Liga Nacional, começa o campeonato, Copa do Brasil, Copa Paulista e tal. Tem uma cobertura, passa no Sport TV, que é uma das coisas. E tem um cara que virou midiático, virou mundial. Que poderia dar que era o Falcão. Quanto você acha que o Falcão representa pro esporte? O que ele representa pro esporte? E qual é o ganho que o esporte pode ter, ou pode ainda ter com ele? Pode. Até por trás um pouco das câmeras, que é um pouco mais chato, assim, né? Assim, eu até vou copiar o que eu ouvi aqui mesmo, que na verdade é a minha opinião também, né? Na verdade, o futebol de salão ou o futsal tem antes do Falcão e depois do Falcão. Ele é referência, entendeu? Eu vi vários, né? E assim, eu vi desde um Sorage, que era na minha época do Palmeiras, né? Que eu era juvenil e ele era principal, né? E eu vi toda essa geração correndo até chegar agora no Falcão, né? O Falcão, antes no Falcão, né? Agora vamos ver quem vem, né? Porque ainda não tem, né? E vai ser difícil de ter, assim, né? Na grandeza dele, né? Eu também acho que não adianta, porque você fala assim, se você for para números, né? Não tem. Não dá. Ninguém tem números como ele tem, entendeu? Não dá. E não é números dizer assim, quais são os números? Vai pro número de gols. Vê lá. Não, vai pro número de participações na seleção brasileira. O Falcão, eu acho que ele tem os maiores números juntando futsal e futebol, se eu não me engano. De gol, de título, Sério? eu acho, posso estar falando uma grande besteira. Mas eu vai acho que esporte, né, mas eu acho que já fizeram essa comparação e ele já ultrapassou tudo que ele poderia ultrapassar. ultrapassar. Eu nem entraria nesse mérito, porque assim, eu falo é outro esporte, é outro jogo. Sim, você não vai ver um jogo de futebol 7-7, 8, 9-2. Mas hoje o campeonato é a liga. O campeonato é a liga. E o Falcão, 10 anos de liga, ele sabe, ele ganhou. Quando ele não ganhou, ele estava nas finais e o time que ele foi indo. Isso é impressionante. Isso é impressionante. O time que ele foi indo, ele saiu, ele teve vários anos na Malve. Sim. Que a Malve ganhou mais de um ano, não sei quantos anos. Ele saiu da Malve, ele foi para Santos.
Santos ganhou. Ele saiu do Santos, ele foi para Orlândia e a Orlândia ganhou 2 anos. Ele saiu da Orlândia, foi para Sorocaba Não ganhou. tem como, né? Não Então, tem como questionar, né? Não, ele, na verdade, ele perdeu. pegou também com o Sorocaba. Ele perdeu quando ele bateu o Corinthians, que veio uma categoria de base assim, absurda, uns moleque bom demais, que era Lino, era Maciel, era bom, Rocha, montou uma base fortíssima e foi quando foi o E perdeu. começaram a ter mais campeonatos também, né? resto. Ele chegou a ganhar a Libertadores também com o Magno, foi campeão mundial Foi campeão de Libertadores, eu não sei se ele ganhou. Ganhou, mas não sei se ele ganhou Libertadores, acho que um Mundial. ano com a Magnus. Porque era uma Sorocaba, coisa... já era Sorocaba já. É. E outra, montou mas é que eu falo, você pega todos esses caras... no Atlético. Ele montou um esquadrão junto com ele, né? Sim. Onde ele tava, o Rodrigo tava. E começou a trazer os caras e fora isso, toda a parte Não, e ele mídia, profissionalizou, né? Ele levou pra mídia, então quer dizer, Sim. deixou conhecido, Acho né? que isso é o mais importante. sabe? Levou pra um Então, outro patamar, né? assim. Ele exatamente. Não Então, tinha ele- Tem 2 camisas aqui que a gente não falou, que são 2 assuntos que eu acho que a gente... Lógico. Uma que, né, obviamente, tem uma amarela aí no meio que a gente precisa falar, eu acho, né? Entendeu? Ela tá aqui ocupando o lugar mas mais quer deixar ela caro. por último? É. Não, Falta aquela ali, é isso, aquela né? acredito que foi depois, né? Então acho que é... Foi depois. É, boa, Você boa. vai pela, você vai na... tem tá mais bom, tá bom. lógica a gente seguir aqui, né? Que Não precisa explicar de onde é essa precisa camisa, né? apresentar essa camisa, né? Ó, vocês também, tá, gente? Conte pra gente. né? Orgulho, né? Orgulho. Na verdade, foi uma vez só, né? Foi um sul-americano, né? E era até interessante, né? Até em cima de uma pergunta que o Ramon fez, de quanto tinha de comunicação na época entre, né? Então, como era convocada a seleção brasileira? A seleção brasileira, na época, como não tinham os campeonatos, que campeonato que tinha? Um ano tinha a Taça Brasil e o outro ano tinha o Brasileiro de Seleções. Era alternado assim. Então, eram os campeonatos que estava todo mundo, que dava para ver todo mundo e que eram os campeonatos que Era a chance- convocavam a seleção brasileira. Entendi. Né? Então, a seleção brasileira era convocada aí, era convocada, Era a lógico, oportunidade, né? da última seleção brasileira que veio, entendeu? E era convocada muito em cima, na época, do Ceará, porque a confederação, até hoje Era a confederação lá. é no Ceará, entendeu? E o Ceará, sim, tinha o Sumov, que era um grande time, era a base da seleção, entendeu? Então, e aí como é que eu fui? Eu fui aqui, ó. Nessa taça continental, né? Que o Gercan ganhou do Sumov na final, fez uma bela de uma campanha, 83? né? Foi em 83. 83. 83. Então, foi aí que eu fui convocado, né? E só dei um azarzinho, que até foi grande o azar depois no fim, porque se fosse em 82, eu tinha ido pro primeiro Mundial. Nossa. tá. Eu fui, a minha convocação foi a primeira depois que o Brasil foi a primeira vez campeão mundial legal. no Ibirapuera, que Sim. até hoje, né? Então, quer dizer, eu fui na primeira seleção depois daí, Seguinte, né? né? E na aí seguinte. jogou Sul-Americano No fora... Uruguai. No Uruguai. Montevidéu. Em Tá. Montevidéu. Quem tinha alguma seleção que... Paraguai na época. Ah, é? Na época era Paraguai, não era Argentina, né? Hoje é Argentina, somos até freguês dele. O já. Paraguai, mas apesar que hoje a seleção do Paraguai também não é... Não é ruim, não. ruim, É, é boa a é seleção uma de boa Paraguai, seleção. né? Mas na época Não, sim. era Brasil e Paraguai. Paraguai. Não tinha nem Espanha. Na época. não. Depois que apareceu Espanha. Quando os né? brasileiros foram E pra lá. isso exato. Quando Exatamente isso. quando Quando começaram a levar os brasileiros A para lá. A Itália também. Não, a Itália tem aquele ano que só tinha tinha um um. italiano. tipo, O resto era tudo brasiliano. Como né? é que chama de Teve Itália, né? teve uma época Rússia forte também, não? É. Rússia forte. Teve tudo uma pula. época... A Rússia tava Não, no e levando cenário base de levando, brasileiros. é. Levando brasileiros. Que né? tava pula lá. É, Eles aprenderam muito com brasileiros. Pô, hoje tem um time que acho que é o Azerbaijão, né? Que tem o treinador e tem aquele goleiro excelente lá com o Não, pé. acho que é o não é do Azerbaijão, é do... O Bequistão? É um Sei lá, desses é aí. alguma É, coisa é, aí. é, mas é, É o algum time- on da vida aí. O brasileiro é um absurdo, o goleiro. É um monstro. É um monstro. muito bom. Ah, o muito Rafael do Ender acabou de ir pra Rússia. Foi pra Rússia. Ó, falando isso, quer mandar um abraço ainda? É, a gente Só tem uma pra lembrar, Ainda é tradição sempre aqui, ó. lembrada. É isso. Por sinal, a gente começou a falar de Mundial, a gente lembrou dele. É o quê? É? O Bruninho, Sim. né? O Rafael? Ah, que legal. É isso. O tipo sombra do Ratinho é o Ender aqui do nosso... Só mandar um abraço, tá? É que a gente falou de Um abraço Mundial. nacional pra você. A gente falou de Mundial, o Ender veio na... Iguita, é isso.
É o Iguita, Isso. Ó, aproveitar também essa pausa rapidinho para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Sem dúvida. Agradecer aqui nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. Casa do Capacho aqui, ó, sempre representando. Ah, hoje não foi sincronizada a minha TV. sincronizado. Você tinha que começar com o Eu tinha que Quincas. dar uma olhada, né? Eu não colei. Fala não do colei. Quincas até vir Vamos, a casa. volta, vamos lá. Vamos falar primeiro do Quincas Bar, que hoje aqui, ó, estamos com um kit maravilhoso aqui que o Rada vai ganhar no final. Aí, ó. Depois, quando a gente for entregar o kit pra ele, eu vou falar um pouquinho mais desse kit pra vocês também. Mas é isso. Só aquele salve básico pros nossos patrocinadores que estão aqui sempre nos apoiando. Casa do Capacho e Quincas Bar, Ipiranga e Kika Cervejaria também. É isso, vamos prosseguir. Queria saber um pouco da parte de técnico, né? Como é que aconteceu Exato. isso? Se durou um tempo? Como é que foi? Então, foi Essa também assim, oportunidade. foi meio, coisas da época, coisa meio de amador mesmo, né? Na época, o Douglas, que jogou comigo, né, o pivô da seleção, vários anos, né? Ele era treinador, ele virou treinador de menores do Corinthians, né? E aí, o Barueri, que é aquela camisa lá, né? O Grêmio... Vai lá. Vai lá. Grêmio Recreativo Barueri, convidou o Douglas para ser treinador do principal deles, né? Do adulto deles. E o Douglas falou, não dá porque eu tô no Corinthians, nas menores, estou bem lá, não sei o que e tal. Mas o Rada tá querendo ser treinador. E era verdade? Não. Ah, ele lançou essa. Não! O Rada tá Não. querendo. Meteu essa. Meteu essa. Me falou ontem. Lembra que eles um negociava pelo outro? Tipo Tá isso? vendo? Já negociou. Aí vieram falar comigo. Não era do bolo? Não era do Não, bolo. era só 3 só. Aí vieram falar comigo, eu falei assim, não, vamos lá, vamos ver o que né? Vamos ver o que dá, né? E aí eu fui, na verdade eu fiquei só meio ano no Barueri, né? Me chamaram no segundo semestre, eu fiquei esse meio ano no Barueri, e depois eu fui para Alcan, né? Que era que eu já conhecia, né? Com o Laranjeira, o diretor é o Marcos Laranjeira, que é um dos caras mais dedicados dentro do futebol de salão, né? E ele me convidou para ir, aí eu fiquei 3 anos na Alcan, como treinador. Mas você tinha essa vontade ou não? Não, então, aí Tipo eu assim, Foi meio no susto, Não, né? aí eu peguei vontade. Indo pro Barueri, eu peguei o gosto na coisa, né? Só que assim, aí já começou, todo dia à noite, né? Eu tinha que, né? E aí, aí eu já casado, com filho, não sei o quê, ainda trabalhando, lógico. Sim. Ficou um pouquinho Então aí viável. já ficou um pouco mais difícil, né, de continuar, né? Então, aí eu continuar era ou me dedicava 100%, voltou no negócio né? do, né, do Sim, como atleta. voltou ou na dedicava primeira decisão. 100%, É, e aí não Não valia aí já a pena. na época já não era a intenção. não era, Mas- já tinha uma outra carreira profissional mesmo, e pronto. Hoje você assiste, gosta de assistir, você assiste futsal. Eu assisto, não assisto tudo, né? Não sou assim aquele fanático, né? Mas eu gosto de assistir. Quando Acompanhar. chegam nas finais, não sei o quê, sempre é interessante. Assiste campo? Né? Assisto também. Tem time de coração? Eu sou corintiano, né? Ah, Desde bom, né? sempre. Nascido e criado no Totopé. Amém. Amém. Não é nada. Nascido e criado na Vila Esperança. Mas- Na Zona Leste, né? Zona Leste. Mas acompanha, assiste, gosta. Gosto. Mais do que futsal hoje. Acompanha o Corinthians. Acompanho o Corinthians, mas eu gosto mais da Premier League. Tudo bem, dá pra entender. Dá pra gente Eu entender. A sou gente corintiano, entende, a assisto o gente Corinthians, mas prefiro assistir o Manchester City. Sim. né? Não preciso sofrer, né? Tá bom. Né? Eu tô sofrendo um jeito, preciso ficar sofrendo assistindo também, né? Não, mas assim, né, o futebol, mudando um pouquinho pro futebol mesmo, né, o futebol virou, e tá virando aqui, vamos ver se muda aqui, né, com as SAFs aí, né, várias SAF, hoje eu tava escutando da Vasco, SAF do Vasco. O Vasco, né? 40%, uns 100 milhões de euros. Tem o Ronaldo lá no Cruzeiro, Cruzeiro. tem vários já aí, Vou né? falar, Mas eu tava falando disso porque talvez melhore aqui, por quê? Porque lá fora tá assim por causa disso, porque Sim, profissionalizou, com né? certeza. Hoje, é como falam, né? Hoje tem um time do Catar que disputa e ganha o Campeonato Francês, né? Sim. É um time do É mais ou Catar. menos isso. É verdade. É verdade. Então, Sim. né, e por que tem, e por que a Premier League tem, né, todo esse, porque É dinheiro. quase todo mundo ali na Premier League tem esse, né? Sim. Então, Não é o acaso, né? Não,
O Abramovich, ele e outra. Quanto tempo ele começou, né? Quanto tempo atrás esse cara começou a investir dinheiro? Quanto que ele já investiu? Sim. Bem, começou a dar algum fruto, um lucro agora, assim, lucro Retorno. direto, né? De títulos, não de financeiro, porque isso não dá nem pra discutir. Mas, agora, mas a gente vamos ver o vê que pelo acontece. Newcastle, né? O Newcastle é uma É. coisa que vai ser uma experiência absurda, porque pegou um time que não tinha, não é um time tradicional assim, é um time que teve um time só e olhe lá, na época, muito antigamente, ainda que teve um artilheiro da Premier League, que era um negócio impossível quase, e nem era Premier League na época, na verdade, era campeonato inglês, e é um cara que investiu num time pequeno, vamos ver como é que vai, esse aí vai... Tem vai um brasileiro sobreviver. sorrindo já lá. Mas aí, agora é o do Botafogo. Ele é bom jogador, né? O Sim. Bruno Guimarães. O Bruno né? Guimarães já foi pra lá e uma nota, né? Nossa, absurdo. uma fábula. E vai ser assim, e ele vai ser o primeiro de muitos, assim, que ele vai começar a... É que tá em primeiro, ele tem que se manter esse ano na Premier League, né? Que aí o retorno ainda é um pouquinho maior. Mas aí a gente vai saber, o Vasco vai ser uma experiência boa aqui também, viu? Bora Não, para aí é os só, nossos pôr é só sepultinhos? pôr um Guardiola no banco e... Fácil. Já vai vir Aí já ajuda o Guardiola não vai bastante. ter, mas vai ter um português, né? Vamos pras perguntas? Vamos, quer Bora. começar? Não, vai você, já tá no assunto já. Já tá depois engatado, vai, eu né? mudo o Vamos lá. assunto total. É... Mas ele vai ter, acho que ele vai ter vários poréns então, aí. vai ter muito... Vai ter Vai ter uns gol na poréns. frente, Curiosa um gol mesmo, eu aqui. tô pro final. É, também. Vamos lá. Pro desafio. Falando ainda de futebol, agora voltando pra... que a gente falou o programa todo, tem um jogo inesquecível? Então, jogo inesquecível pra mim é essa final dessa Taça Continental, né? Contra o São Paulo. Isso, o Gercan Sumov, né? E inesquecível até pela importância que tem na minha carreira, né? Sim. E porque foi um jogo Por que ter te levado à um seleção. Gercan que estava começando... Não era favorito, estava começando, né? Tinha sido campeão em 82 pela primeira vez, e aí em 83, né? Tinha sido a primeira vez campeão estadual em São Paulo e acabou ganhando um campeonato que era a nível nacional. Era como Sim. se ganhar isso aqui era como se tivesse ganho uma liga nacional, Aham. né? Sim. Então, e foi um jogo que, pô, esse jogo com o Sumov, a final, né? Foi 4-2 e tal, né? Então, sabe, é um jogo que marcou a minha carreira, é um jogo que inesquecível pra mim é esse daí. Legal. Tem algum jogo inesquecível que você tenha assistido? Seja futsal, seja campo, que te marcou? Putz, tem aquele... Vou pro campo, então. Tem aquele Santos e Santos e que? Flamengo, né? Que, Os 4-3. Ah, tá. É. Neymar e 5 a 4. Ronaldinho. Neymar e Ronaldinho. Nossa. 5-4. 5-4, Sim. Esse 5-4. jogo aí... Acho que tá na memória de muita gente. Nossa. Você é louco. Sim. Teve de tudo. É. Teve de É o tudo. que Mas veio isso na foi minha até cabeça, assim, agora. Foi o Puskás, foi o gol por baixo da É, barreira do verdade. Ronaldinho. O do David é esse jogo também, será? Que ele perde o gol? Não, é? não é não. Eu acho que é, hein? Não é no Rio. É no Engenho, acho que o gol que ele perde é aquele... Embaixo da trave? não é lá não. É contra o... Mas time do acho Rio. que é a primeira vez que alguém dá essa resposta É aqui, não? verdade. Desse jogo. Sim, Aham. e que é um jogo realmente Porra. marcante. Eu vou dar um outro inesquecível, então. Boa. Posso Vai. dar o segundo inesquecível? Pode. Porque esse foi inesquecível de muito bom, né? Agora, a minha geração, né? O inesquecível é Itália e Brasil na Copa da Espanha. 3-2, né? É Itália e Brasil na Copa da Exatamente, Espanha. também é inesquecível, Esse é né? triste. Mas Porque assim, na verdade, né? Em 70, eu tinha 9 anos. Eu via a Copa de 70. Eu via com meu pai, entendeu? Eu via a Copa de 70, só que ali eu não gostava nem muito. Ainda não tinha muito aquele negócio. Gostava de futebol, mas meu pai gostava mais do que eu e me arrastou, né? Então a gente começou a gostar de futebol, quem é da minha idade, ali, em 82, né? E aí aquilo ficou muito engasgado, porque não, e tanto que depois de alguns anos teve aquele jogo lá, que meteu um monte neles, né? Aham. Que já era para ter metido lá, né? Naquele É. dia, né? Então, Aquela seleção é um pecado. Você é da opinião também que foi a melhor seleção que você viu jogar? eu acredito que sim. É, né? Eu Porque acredito que que sim. tem aquele pessoal que fala, Acho- é a melhor seleção, mas não ganhou nada. O pessoal fala, então, né? Mas é. a melhor seleção pra mim é de 94 que ganhou, por exemplo, o pessoal fala. É. Não é. Não, a mas melhor acho seleção que pra de- mim é de da 82 sua geração, de eu acho que a futebol. maior parte da É difícil assim, é a melhor, né? Mas o ataque de 70, né? Que tinha 5 caras que eram camisa 10 nos seus times, né? É uma coisa impressionante. Sim. Mas a melhor seleção que eu vi jogar e uma pena de não ter ganho, né? A geração, né? Sim, A geração sim. deles, Muito né? doido.
Eles mereciam, né? O Zico, Sócrates, Falcão, né? O próprio Cerezo, Júnior, Leandro. Só não tinha, né? Você começa a Só tinha camisa 10, né? Só camisa 10. Uns contantes, outros com tão isso não é só camisa 10, mas era cada um numa geração que era absurdo, assim. Cada um no seu time. Cada um na sua posição, assim, surreal. Surreal mesmo. Não, e uns caras conheciam muito de futebol, né? E o próprio Tele, né? O próprio Tele conhecia muito de futebol, né? Então, ainda bem que ele foi campeão depois pelo São Paulo e tal. Então, ia ser marcado como um treinador azarado, né? Sim. Seria marcado eternamente. O Zico também foi campeão pelo Flamengo. Então teve algumas compensações, né? Campeão mundial de clube, né? Mas agora a outra. Um gol inesquecível. Gol inesquecível. Você pode, aí eu vou te dar uma. Aí eu vou te dar três opções. 3, tá? Eu vou te dar 3 opções. Você tá muito bonzinho aqui hoje. Não. Aí, no caso dele, 3 opções. 2, 3, 10. Que você tenha feito, que você tenha visto, mas visto de dentro da quadra, e um de campo. Não, um de campo não, pode ser um... o de campo, pode ou ser um sei salão, lá, outro salão, mas acho que um que você tenha visto de dentro da quadra. Ou o primeiro que você tenha feito. Tá. Vocês deixaram a cabeça dele um trevo, né? Não, você começa a relembrar os gols. O que eu tenha feito é o dessa... Foi 4-2 e eu fiz 1, o Douglas fez 3, né? Legal. Nesse dia da Continental, da final com o Sumov, eu vou ficar com esse gol que não foi tão bonito, mas foi importante. Por importância. Não precisa ser. O gol inesquecível não tem a menor beleza. de beleza. Beleza. Pode ter sido o gol mais feio da vida, de canela, de costas, tá qualquer valendo. coisa. Mas agora eu vou puxar. Algum que você tenha visto de dentro da quadra que tenha sido muito bonito? Eu vou buscar um que é o seguinte, até pela própria situação do jogo, né? A gente foi, depois de Gercã, de Água Branca, a gente foi para Braido. A Braido, um time de São Caetano, né? Uma empresa de São Caetano, né? Que montou um time também, ficou 2, 3 anos só, né? Mas a gente falou eu e o Douglas, né? Nós fomos 2 para lá, né? E aí é até interessante, porque nós fomos jogar um jogo em Santa Cruz de la Sierra. Nossa! Em Santa Cruz de la Sierra, né? Contra o campeão colombiano. É Boliviano. Exato, não é colombiano, é boliviano. Santa Cruz de la Sierra, é boliviano. E aí nós fomos contra o campeão boliviano e a quadra lotada. E era muito interessante, porque na época, né, quem era o nome do Brasil era o Douglas, né? Então, até antes do jogo, Douglas, né? Os caras falam Douglas. E aí, a entrevista era só com ele, não sei o que, tal. E esse time, ele jogou o tempo inteiro lá na quadra dele, assim, né? Eles queriam não tomar gol, não perder, não tomar gol, etc, né? E aí, eles fizeram um gol na gente. E aí, para fazer um gol nos caras? Que já não conseguia. Sem chance. Até o Douglas pegar uma bola do meio da quadra e mandar e fazer o gol. Nossa. Do meio da quadra. Né? Aí, aquela rebuliço, não sei o quê. Os caras deram a saída. Ele roubou no meio da quadra e do meio da quadra ele fez. Nossa Senhora! Então, pra mim, esse... Tinha que ser rápido. Tá justificadíssimo. Esse, pra mim, é o gol que, sabe, é um gol que fica na minha memória, né? Legal. E que é do meu amigo até hoje, meu compadre, inclusive, né? Que legal. Então, esse Tem algum de campo que tenha te marcado? Eu gosto muito desse Puskás do Neymar. Né? Do Neymar. Tá. Né? Legal. Com tudo que o Neymar tem de polêmico, né? Tá bom. Vocês viram o documentário aí? Sim. Eu falo que o documentário a gente não viu nada de novo, né? Não. Que é tudo que a gente já sabia. Ele só pôs Ele só resumiu pra gente. Ele só fez, isso aqui, tá? Nada Pôs de no muito DVD. não. Nada de muito não. Ele só resumiu Tem pra gente. algumas curiosidades legais, mas o grosso a gente já tinha mais ou menos a ideia do que era. Agora eu vou mudar completamente de assunto. Agora eu vou quero pro ver. meu assunto. Não vou Será que ele tomou Severino o suficiente? Eu não vou te comprometer como já me tentaram te comprometer. Isso que é seu irmãozinho, hein? Foi só Seu pra irmãozinho, te assustar, seu foi só irmãozinho. pra te assustar. Seu irmãozinho. Mas aqui eu gosto...
Gosto de falar de música, um assunto que particularmente entendo, e conversei com você aqui um pouco antes para saber se você conseguiria responder pelo menos as perguntas. Você consegue me falar uma música preferida que você tem? Alguma coisa que você gosta de ouvir música? O que você gosta de ouvir? Eu gosto de Tem ouvir. costume? Eu até gosto de ouvir música, mas eu sou o tipo do cara que ouço, vou falar assim, olha, o rádio, você lembra de rádio? Sei. Então eu ponho numa emissora. Tem no carro. No FM, né? Sintonizar, FM, né? Sintonizo o FM, ponho lá e deixo rolar. tiver O que rolando, tiver, você então eu gosto. Eu gosto de samba, eu gosto de popular brasileiro, eu gosto de música, eu gosto de pop rock, Legal. enfim, eu Eclético. gosto. Bem Até eclético. sertanejo, eu ouço também, né? Um sertanejo legal, né? Então, Tem uma preferida, mas eu, sem pressão. não, se você depois não quiser que eu cante, Fica tranquilo. Vai ter que cantar, não. Fica tranquilo. Ele só tava, Essa ele só trairagem tava é só te do- é só assustando. do- Trairagem, É. vou deixar pra ele. aí vocês deram risada aqui, eu gosto de Fagner, de Borburas de Amor. Não, eu também gosto. O pior é que eu também gosto. Já cantei muito essa no videokê, eu também gosto dessa música. Eu Acho essa também, música eu também sensacional. cantei muito no videokê. É, Aí, ó, tá vendo? essa música é sensacional. Aqui, pra cantar aqui, o cachê é muito alto. Não, tá ótimo, não, tá aí tranquilo. Aí vai pesar pro patrocinador. vai quebrar a casa do Depende, a gente Capacho. pode negociar Eu vou ver com a casa do Capacho, se eles bancam isso. Só pode, tipo do Kim. Peraí, eu Chamar tenho o Kim. envelopinho aqui do Kim. Quero ver se ele vai cantar. Por fim, tem algum show que você tenha assistido, que tenha te marcado? Então, show, para dizer assim, eu de novo, né, eu também, eu não sou muito de música, como, né, um cara que liga o rádio, né, aí o cara liga o rádio, desculpa, né. Não. Mas aí mas aí meu filho adora música, né, Legal. meu filho adora música, né, meu filho vive com o fone, né, e aí agora de uns 3, 4 pra cá, né, a gente tem ido em todo o Rock in Rio, né. Sério? E eu vou com ele. Pô, que Legal. legal. Eu vou com ele no Rock in Rio. Que né? legal. Então, E é uma experiência totalmente, Totalmente, né? totalmente. Eu fui no né? último também. Não, nossa, desde você ver lá que o povo, É né? verdade. É uma não sei o experiência quê, à parte. Até no fim de você O conjunto da obra, até não? você Conjunto sair, da- até você sair sem celular no final. É, Meu filho saiu sem uma celular. experiência no- completa, um entendeu? ano. Mas aí é a experiência Tá bom. completa. Exato. Essa é a experiência Pagou- completa. Pagou o pacote completo. A experiência Então, mas teve completa. um show, não sei se vocês Tá viram. incluso no ingresso já. E acho que foi no último que eu fui, da Pink, né? não, Aquele esse aí show foi épico, foi né? épico. Top, né? Ela, a hora que ela sai voando, né? o negócio você exatamente. fala, parou, Então, o show não. da Pink é uma coisa, né? É uma coisa... Outra... E Rock in Rio tem um monte de coisa boa. né? Lógico. Eu vi Nossa, um ano com o Justin Timberlake. Também, ele que esse é um show cara, é muito comentado. E a diferença, né, da Pink pro Justin, pra mim, o Justin é um show... Showman. Exato, Ele é um total. showman. Então você olha, ele dança, É. ele canta, a banda é excelente, não sei o que e tal. Então O Super Bowl dele é impressionante. também. O Super Bowl que ele fez, o show Mas do esse, Super Bowl esse show do maluco. Rock in Rio é muito comentado. É verdade. Muito Muito comentado E como... o show do Justin em si já foi citado por vários convidados nossos. É mesmo. Né? É mesmo. Que... Ah, é verdade, né? Teve gente que falou Sim. que foi no show e falou que foi um show Foi, fantástico. foi. Eu não Não, lembro não no quem Rock in foi, Rio, mas mas no show citaram mesmo. sobre o show dele E também. foi fora, E é- foi alguém que foi no show. Alguém... Não foi o Cauê, não? Não, o Cauê tava mal posicionado no do Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars é muito bom também. né? Opa! Eu fui do Bruno Mars no Morumbi. Muito bom, Bruno Pra Mars. mim ele é reencarnação Então eu do tenho homem. ido. Então depois eu resolvi Tá bem, depois. pô. Tá Tipo vendo? assim, eu fiz. pô. Eu fiz mas é. 55. Porra. Eu achei que ia dali. Não, por Tá exemplo, certo. o Rock in Rio eu quero ir de novo. É. Esse ano. Eu quero ir de novo Vai no ter, Rock vai in Rio. ter. É muito legal estar no Rock in Rio. É viu, muito Jaque? legal. Porque assim, você olha no Rock in Ó, Rio. vai arrastar minha mãe ainda agora. Tá vendo? Já rolou até a caravana aqui já, ó. Não, e você Rolou olha a assim pro Rock in caravana. Rio, você olha assim, ó, sabe que você olhar de lado e falar assim, É verdade. meu, eu sou o mais velho aqui. Não, porque E assim, geral... não é que eu sou mais velho, eu sou bem mais velho aqui. É bem isso, É mesmo. bem isso. Mas tem É legal. muito pai e filho. Tem Tem, muito. Não, e tem muito orra. pessoal. Tem muito. Não, é mesmo, mas a galera mais velha também vai pra casa, porque Lógico, vai da época do vai Rock in muita- Rio, eles das trazem. origens mesmo do negócio. Eles trazem muita E gente. vem vindo e vem... É que agora tem bastante, né? Você tem Lollapalooza, você tem Rock in Sim. Rio, você tem uma... A gama de shows Não, e o aumenta Rock in bastante. Rio, agora lá naquele, no Parque Olímpico lá, É top. É muito Eu fui legal. no último. é muito legal. É muito legal, uma estrutura surreal.
Impressionante. Bora pro presente e depois pro primeiro, desafio? Primeiro a gente agrada, depois a gente faz o desafio. Primeiro a gente certo. agrada. Bora. Bom, estou aqui com o kit Quincas. Esse Maravilhoso. kit aí Ó, é o kit- literalmente pesado, hein? Se liga o kit que eu trouxe pro Rada. Você tá vendo? Com a Gente, turma toda. E ó, esse kit aqui, do Quincas, você pode encontrar tanto no Quincas Bar Ipiranga, quanto na cervejaria, tá? Então você vai lá, você personaliza, você escolhe quais os tipos de cerveja que você quer colocar, qual sua preferida, se você quer Laura, quer Severino, quer Vivian, Douglas, enfim. Visitem o Quincas. Douglas você sabia dessa curiosidade? A Douglas preferida. é a preferida da Jaque. Aí, ó. Não sabia dessa. Vai vendo. Não sabia dessa. Não sabia. Que é o melhor amigo Mas já levei. do Rafa. É verdade. Mas já Exato. levei minha mãe lá. Não sabia Já dessa, levou. mas já levei minha mãe no Quincas. Isso que importa. Nome de craque. Douglas. Douglas, tá vendo? Olha só, é verdade. Não tinha feito O esse William link. falou que tá faltando um William, ele falou. Tá faltando uma Faltando cerveja, fazer o William? É. Bom, então é isso. Quem quiser também, ó, ótima opção de presente, esse kit aqui do Quincas. Esse aqui já é do Rada, mas você vai lá garantir o seu lá no Quincas Bar Ipiranga. Já aproveita que vai lá comprar o kit. E Faz o quê, pronto. Drico? Faz o quê? Ó, Come bolinho da o Rafinha. bolinho da Rafinha, entendeu? Ficou feio pra caramba essa frase, né? Como o bolinho da Rafinha. Mas tudo bem. Meu bolinho é realmente pena, vale a pena. maravilhoso. Vale a Trocadilhos pena. à parte. Você insistiu? Vale a pena. Ficou ruim, ela insistiu, ela entendeu? falou. Dá likes, dá likes. Como o bolinho É da Rafinha isso. que é delicioso. Mas é. Tá bom. Você Mas não é foi bom, lá é bom, comer é bom. até Fui hoje. mesmo. Ele não né, foi, Rafinha? hein? Não foi. Eu tô devendo, Ele tô não devendo. foi. É isso, tá devendo. tô Você tá devendo. perdendo, na verdade. Já Você não foi. tá devendo, você tá perdendo. Porque meu bolinho é assim como Não. eu, sensacional, Boa. entendeu? Boa. Vai ver. Me ajuda aqui que eu Por sou favor. curta. Obrigada. Sou curta. Porra, tá curto é pesado ótimo. mesmo. Ó. Gente, eu preparei Obrigado. um kit especial pro Obrigado. Rada aqui, entendeu? É. E eu queria estar curioso, vai ganhar também esse Então, presente? menino, vou te contar que eu conversei lá com o pessoal da casa. Quando eu meto essa, eles ficam pálidos. Pessoal da casa A Rafa- deve Eu odiar. coloco o antes de pessoal fazer o da negócio, casa do Pior que não Capacho deve em odiar, cada ela deve furada. odiar a gente Não, não também. tem nada a ver com isso. Ele deve Não odiar tem a nada a gente ver com também. isso. Essa Não tem galera nada da a ver casa com do isso. Capacho. Eu não tenho nada a ver com isso. Sério, eu coloco o pessoal da casa do Capacho favor, numas Mas furadas. pelo menos pra pedir, pede pro Wender. Pra ele que ele vai É isso. O Ender, é isso. vai lá e pede pro É Ender. isso. Isso. Inclusive, O Ender não tem mundial. Mas ele não tem mundial. não tem mundial, mas, Mas tem ele faz desconto. desconto. Mas ele tem desconto. Mas Dá ele tem desconto. Aproveita que ele tem desconto. Ele não tem mundial, mas tem desconto. Wender, um abraço. Beijo, Ender. Inclusive, ele tá precisando voltar aqui, porque ele prometeu pra gente no especial de fim de ano que ele ia voltar aqui em fevereiro, ia Campeão. acabar com a nossa piada e com a Campeão. vinheta do Ramon, que ele tinha Campeão. feito especial. É, Né? campeão. Não aconteceu, mas, enfim, estamos Triste, esperando Ele triste. aí. vai falar que já tem copinha. Muito triste. Ah, né? Só faltava Não, ele mas o falar cara essa, veio. Não, né? porque ele veio. Ele veio antes da copinha. Foi Ele veio, mas uns- bateu no peito. Falou: 12 de Tá fevereiro bom. acaba a piada. Falou, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, vou tomar cervedrico, vou tomar um Cervedrico. café. Vai, vai. É Vai isso. sim. Vai Bom, sim. vamos ao presente Toma. da casa do Ele não Capacho. falou o ano. Ele esqueceu de falar o ano, Mas, 12 de fevereiro, mas não falou que ano. Deixou no ar, entendeu? É. isso. 2000 e nunca. É isso. Bom, coitado, o Ender, se ele tá andando agora, ele tropeçou. Certeza. Entendeu? Não tropeçou. Ele é o cara mais zoado desse programa. Coitado. não tem culpa. Todo episódio A gente não tem tem um culpa. meme pra Mas ele. a gente não tem culpa. Mas ele Mas tem é culpa, isso. a culpa é dele. A culpa é A dele. culpa é dele. Ele veio, ele encheu a boca aqui, ele falou, mereceu. bateu É no isso. peito, chamou a Bom, responsa. presente da casa do Capacho pro Rada também. Toda vez que vem um convidado aqui, a gente dá de presente pra ele 50% de desconto quando precisa fazer um tapete. Mas assim, o pessoal da casa do Capacho me ligou antes do programa e falou que o seu era inteiro. Olha o presente isso, era hein? inteiro. 100%. 100%. Tá vendo? A casa do Capacho é uma mãe. Mas ó, Se a casa mas do é Capacho só- é uma mãe. Mas tem um detalhe. Coisa de irmãozinho. Isso Coisa é- de irmãozinho, essa- hein? Vou ver a piada no bastidor aqui, ó. Coisa de irmãozinho. Presente de irmãozinho. Presente de irmãozinho. Essa piada não. Esse presente é só pra quem dividiu o lanche do... Como é que era o nome do cara do lanche que vocês comiam? Seu Michel. Seu Michel! Só pra quem comeu pão Entendeu? com molho no seu É Michel. só quem Pão com comeu molho. pão com molho. Pão com molho. Boa. Entendeu? Pão com É molho isso, do essa seu piada Michel. interna aí deixei pra vocês no ar. Tá dado. Você Tá agradou. dado. Tá dado. Presentes Você agradou. entregues. Agora- Agora eu vou pedir uma ajuda aqui Ih, do Ramon. Ixi. Por quê? Hoje nós estamos numa configuração diferente. Normalmente o convidado fica aqui do meu lado e eu gravo o desafio. Então, hoje você vai fazer as honras, beleza? Por favor. É isso. Tá E o aqui, ó. cara já O bom é que ele não vai pôr nenhum filtro com batom no Não. convidado, que eu costumo fazer isso, né? Então,
Então, Todo geralmente- seu, Ramon. Geralmente a gente faz assim, ó. Tá realizado, que ele vai fazer a introdução dele e já gravar o A gente desafio. fala- Calma aí que eu não tô habituado com esse terço aqui. É um terço isso? Vamos lá. Ah, Ramon, você não sabe. Dá isso aqui, Ramon. Eu sou canhoto. É Não, o- dá isso aqui. é o- Você Eu sou canhoto, é irmão. torto, é diferente, né, canhoto? Radá, primeira pergunta. Foi bem tratado? Muito bem tratado. O papo foi bom? Ó minha mãe lá de fundo ainda. O Olá! papo foi bom? Foi gostoso? Foi, o papo Então, foi. depois de presente, depois de tudo, quem que você indica pra vir aqui no Pode Isso, Rafa? Então, eu vou falar com meu amigo e padrinho de casamento também, o Vander. Mas Ah, pronto. como Depois não- dessa não tem nem como como. Vocês recusar. aceitarem, né? Não tem como Falou. recusar depois dessa. Padrinho de casamento? Tá bom, né? Tá com moral. Tá pesado a ponta. Eu acho que dá. É, eu acho que Então ele é vai isso. Vai ficar bom, né? Vai ser marcado aqui. É o Vander Iacovino, né? Vander Iacovino. Tá feito. Lenda. Boa. E ó, É isso. antes da gente finalizar, queria dizer que foi um prazer imenso receber você Uma aqui. honra. Foi muita história, altíssima qualidade, elevou o nível do nosso cenário aqui como nunca antes na história deste país. Quero ver se você conseguir arrancar da Rafaela agora. Ixi, é verdade, esse né? cenário. Tem essa. Ficou Vai tão passar bonito, aqui, ó, Ficou só tão bonito, né, gente? só tirando. É, eu achei que ficou bonito. Mas tá Agora, bom. assim, pra gente encerrar, eu ouvi dizer. Ixi, aí fudeu, né? Eu ouvi dizer da onde Nossa. que você levava o pessoal pra jogar pebolim sem dinheiro. É verdade isso? É, Ixi. eu passei Conta muito, isso eu aí passei pra muito, gente. eu passei muito apuro com isso daí. Meu sabe? Deus. Eu passei muito apuro, é. Como que era essa história aí? Não, a história era assim, né? A história era é até uma história feia, né? Porque na verdade a gente fez, eu e meu irmãozinho, Irmãozinho. Já não sei se é tão irmãozinho agora, hein? a gente foi fazer o colegial na época, olha os termos, né? É, na minha época era colegial também. Então, Tudo certo. no colégio do estado, era no estado, né? Né? A gente estudou no Olivetano até a oitava e depois nós fomos fazer o primeiro, segundo, terceiro no colégio do estado, que era o Gabriel Ortiz, lá na Vila Esperança. Né? Famosíssimo. Ou lá não, aqui na Vila Esperança. aqui na Famosíssimo. Aqui na própria Amadora, um Amador pouquinho mesmo. pra lá. Nossa, tamo... Né? Então, e aí chegou no terceiro ano nosso de colegial, né? Eles inventavam uma tal de festa do folclore, não sei o quê, que não era festa junina lá era a festa do folclore, né? E aí a gente com esse negócio de festa do folclore, que tinha aqui não sei o quê, pegar bambu e não sei o quê. O que a gente menos fez nesse ano foi assistir aula, essa é a quebra de verdade. Essa é a verdade. Né? E tinha, por um acaso, um boteco na frente, que tinha um pebolim, né? E tinha uma mesa de bilhar, né? E a gente jogava... Clássico. A gente jogava o pebolim. Um clássico. Né? E a gente não jogava, né? Nunca jogou a dinheiro, na verdade, mas a gente jogava pelo menos de quem perdesse que pagava as fichas. Né? E aí eu me lembro alguns dias, né, que eu chegava lá, e aí vamos lá, pebolim, tal. Aí, olha, o William, vamos falar o nome, né? É, tá certo. O William, não tenho dinheiro hoje, né? Aí ele falou assim, eu também não tenho, mas vamos lá. Ixi. Essa era a história. Ou essa era a seja, historinha. tinha que ganhar, Ou né? é muita confiança, Ou ganha ou ou é ganha. loucura, chama. Mas ele era bom no pebolim. Ele era Ah, bom é? no pebolim. Também no Ele é pebolim? ele é bom em um monte de coisa. Também no ele é bom em pebolim? um monte de coisa. Ele gosta Entendi. desses esportezinhos, não sei Entendi. o quê e tal. Ele gosta dessas coisas. Diz que agora tá jogando fute-mesa, né? Como é o fute-mesa. Fute-mesa? Então, ele era bom no... E a gente... Deve estar roubando Estamos pra treinados. caceta. Vamos. E a Tamo gente treinado, ganhou, hein? viu, Ramon? A gente ganhou. É? Não passamos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pagou? Pagou nunca. Nunca foi com Certo, dinheiro, mas né? também nunca teve Nunca teve que pagar. pra pagar. Nunca saiu devendo. Nunca É saiu isso. devendo. Não, é isso. Bom, com essa história, nós encerramos o nosso Pode Isso Rafa de hoje. Gostou, Rada? Muito. Que bom. Foi agradável pra você? Sim. Eu agradeço o convite aí. É isso. A gente que agradece essas e histórias. Foi muito legal. É sempre legal para mim, é sempre um orgulho muito grande falar, né, dessa época feliz, né, Com Sim. certeza. da minha história, né? Então, Exatamente. E a gente, assim como eu falei no episódio do meu pai também, pra gente é um prazer poder deixar registrado de alguma forma nessa nova geração, né, na internet e tudo mais, um pouquinho dessa história, já que naquela época não tinha tanto, né, esse acesso à informação e tudo mais. Então também é uma maneira de deixar tudo isso registrado de uma outra forma também, né? Né? E certeza. a gente conheceu histórias fantásticas aqui, de times que marcaram a época. Agora- Pra quem gosta do esporte, pra mim isso aqui é um deleite. velho. Já Tipo, rolou é, aqui uma promessa.
de que nós vamos marcar futuramente uma mesa redonda aqui com o pessoal, né? O pessoal Um time da completo. pesada, um time completo. E quero ver, hein? Vamos marcar vamos essa ver. data. Tá devendo, hein? O irmãozinho prometeu. O irmãozinho prometeu. Aí nós não vamos falar nada de oficial, nós vamos falar só do oficioso. É só, Ixi, eu é só gosto dos do- cães vadios. Não, é extra-oficial. É só... Só o extra Só dos cães do Adilson. Só dos cães do Adilson. É isso. Foi, ó, Cães do Adilson. Lá vem, ó. foi uma época maravilhosa que nós vivemos, Aí, ó. Imagino. sem ser no oficial. No só extra-oficial. dos bastidores. Extra-oficial. Graças a Deus estou vivendo um grande momento. É um jogo que não tinha essas camisas, mas... Sim, Não, Foda. acho que não vai poder nem ter a câmera, acho que nesse é daí. isso. Cães vadios. Cães vadios. Bom, gente, Motivo de resenha toda vez. a gente Amém. gosta da resenha, Essa- vocês sabem, né? A gente o fala objetivo de é futebol, Ainda de bem pagode, que mas vai que a ser gente gravado gosta aí. da Vai resenha. tá gravado. A gente vai ter aí... Horas. Ganhar tapete pra cacete. É isso. O bicho povo da Casa do Capaz tá lascado. Mas é isso, gente. Estamos encerrando o nosso Pode Isso Rafa de hoje. Não esqueçam de seguir nosso Instagram, pod.issorafa. Se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, né? Tá vacilando, tô aqui chateada com você, porque você tá aqui até agora e não se inscreveu no canal. Vai, Tá de irmão. brincadeira. Dá o like, se inscreve. Playlist no Spotify, Instagram. De acordo com o Adriano, é pra seguir a gente também, não só o Pode Isso. É lógico. Pra Entendeu? seguir, acho que ele tá querendo uns seguidores Tá também. querendo uns biscoitos. Tá entendeu? querendo uns biscoitos É. aí. É like ataque. Mas Like tá... Tá querendo é uns isso. negocinhos aí. É isso. Não, Lição de não, casa. Tem a playlist. Falei, Já a falou da playlist do playlist, Spotify. tá mostrando. E Sempre o atualizada. Sininho, vai... Já Sininho, toca a sineta lá. Se inscreve. Tudo besta desses moleque. Mas é isso que a gente Linguagem gosta. dos jovens. É isso. Essa chave. Linguagem dos jovens de hoje. Gente, ficamos por aqui. Tamo junto. Até o próximo domingo. É nóis. Valeu.